Fera, em muitas situações do nosso dia a dia, como por exemplo, ao acionarmos portões elétricos, ponteiros de relógio e suas engrenagens, funcionamento de várias máquinas e motores, temos a transmissão de movimento circular. Essa transmissão pode acontecer de duas formas. Quando a gente tem um eixo comum, a gente diz que a transmissão é coaxial. Co é junto, axial, eixo. Então, com o mesmo eixo, nós temos uma transmissão coaxial. Atenção, nesse tipo de transmissão, o eixo e todos os discos giram com a mesma velocidade angular. Então, se a transmissão é coaxial, anote aí, a velocidade angular de todos os discos é a mesma. E aí, muito importante, se a velocidade angular é a mesma, também são iguais frequência e período de rotação. Agora, muito cuidado, a velocidade escalar linear de cada ponto dos discos vai depender da distância para o eixo. Quanto maior essa distância, tanto maior será a velocidade. Então você tem que a velocidade linear é diretamente proporcional ao raio da trajetória do ponto. Anotou tudo? Quando a gente tem discos em contato, ou contato direto, ou quando os discos estão afastados, mas estão presos por uma corrente ou por uma fita, dizemos que a transmissão de movimento é periférica. Quando o contato é direto, os discos giram em sentidos opostos. Quando o contato é por corrente, correia ou fita, os discos giram no mesmo sentido. Mas nas duas situações, pontos da periferia do disco têm mesmo módulo da velocidade escalar linear. Anote isso aí. Pontos da periferia têm mesma velocidade escalar linear. E é exatamente por isso que os discos menores precisam girar com frequências maiores para compensar o seu tamanho. Então, quando a gente tem transmissão de movimento periférico, a frequência é inversamente proporcional ao raio do disco. Anotou? Então agora a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos. Lembrando que sempre no final do vídeo a gente deixa linkado mais material para você continuar estudando esse conteúdo. Acompanhe. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma centrífuga pode ser utilizada para separar materiais de diferentes densidades, como por exemplo, uma mistura de plasma concentrados de hemácias e plaquetas no sangue. A centrífuga mostrada na figura a seguir tem como parte principal um rotor, que gira um volante através de uma correia. Os raios do rotor e do volante são R 5 cm e R 15 cm respectivamente. Considerando que o rotor gira com frequência de 3.600 RPM, onde 1 RPM é uma rotação por minuto, calcule a velocidade angular do volante da centrífuga. Fera, dá uma olhada aqui na imagem. Veja que a gente tem o volante, que é um disco maior, e o rotor, que é um disco menor. O volante tem um raio R2, o rotor tem um raio R1. Os dois estão presos pela correia. Então a gente já sabe que a gente tem uma transmissão do tipo periférica. E quando a transmissão é periférica, a velocidade de um ponto da extremidade do disco 2 vai ser igual à velocidade de um ponto da extremidade do disco 1. E também, se precisasse, seria igual à velocidade linear de um ponto da correia. Como eu tenho velocidades lineares, mas ele fala em calcular a velocidade angular, eu preciso me lembrar do nosso canivete de MacGyver. E aí a figura agora já pode sair. Saindo a figura, a gente vai lembrar do canivete de MacGyver que ômega, que é a velocidade angular, pode ser encontrado dividindo o deslocamento angular pelo intervalo de tempo.
Mas também pode ser encontrado quando o ΔΦ é igual a 2π, que é uma volta inteira. Aí o intervalo de tempo é igual ao período. Mas eu também posso encontrar isso aqui fazendo 2π vezes o inverso do período, que é a frequência. E ainda posso escrever V sobre R, porque toda grandeza angular é a correspondente linear dividida pelo raio. Ora, se eu pego esse raio e passo multiplicando, eu posso substituir aqui V2 por ômega 2 vezes raio 2. E posso também substituir ômega 1 vezes raio 1. Ora, o que eu quero encontrar é o valor da velocidade angular 2, que é a velocidade do volante. Então, eu quero ômega 2. Ele nos diz a informação raio do disco 2, 15. Agora, atenção e cuidado, 15 centímetros. Ele não nos diz quem é a velocidade angular 1. Ele nos diz quem é a frequência. E aí, olha só, eu posso pegar a velocidade angular e relacionar com a frequência, igualando ômega com 2 vezes π vezes f. Então, eu posso substituir aqui 2 vezes π vezes a frequência 1. Isso vezes o raio 1, que na questão nos diz vale 5 centímetros. Sem problemas com a unidade de comprimento, porque está centímetro de um lado, centímetro do outro. Ok, então. Eu fico, então, que ômega 2 vezes 15 é igual a 2π vezes a frequência 1. A questão diz que são 3.600 RPMs. Então, eu coloco aqui 3.600 RPM vezes 5. Atenção e cuidado, porque todas as respostas estão em radianos por segundo. E aí eu preciso também lembrar que eu posso então transformar Hertz em RPMs e RPM em Hertz. Como Hertz é uma volta por segundo, se eu dou uma volta por segundo, eu dou 2 voltas em 2 segundos, eu dou 3 voltas em 3 segundos, eu dou 60 voltas em 60 segundos, ou seja, 60 rotações por minuto. Por isso que eu multiplico por 60 para passar de Hertz para RPM. De RPM para Hertz eu faço o contrário, eu divido por 60. Então, para que as unidades fiquem corretas, eu vou ter que dividir essa rotação por minuto por 60. E aí eu vou ficar com ômega 2 vezes 15 é igual a 2π vezes 3.600 dividido por 60, tudo isso vezes 5. Pronto, agora é só fazer continha. Vamos fazer de uma forma que a gente facilite a própria vida da gente, né? Ômega 2 vezes 15 vai ser igual a 2 vezes π vezes 5 dá 10 vezes π. Isso vezes 360 por 60 é a mesma coisa. 3.600 por 60 é a mesma coisa que 360 dividido por 6, que dá 60. Então, ômega 2 vai ser igual a 10 vezes π vezes 60 dá 600π. Tudo isso dividido por 15. Então, ômega 2, que é o que a gente estava procurando, é igual a 40π, isso em radianos por segundo. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Uma máquina possui 2 engrenagens circulares, sendo a distância entre seus centros A e B igual a 11 centímetros, como mostra o esquema. Sabe-se que a engrenagem menor dá 1000 voltas no mesmo tempo em que a maior dá 375 voltas e que os comprimentos dos dentes de ambas têm valores desprezíveis. A medida em centímetros do raio da engrenagem menor equivale a... Olha aí, fera, dá uma olhada. A gente tem as engrenagens em contato pela periferia. Isso é muito importante,
porque a gente já sabe que a velocidade dos pontos da periferia terão a mesma velocidade linear. Outra coisa, ele não diz quem são os raios, mas a distância entre os dois centros corresponde à soma dos dois raios. O disco maior tem centro A e o disco menor tem centro B. Então o disco maior eu vou dizer que tem um raio que eu vou chamar de RA e o disco menor um raio RB. E pelo que ele diz na questão, a soma dos raios, raio de A, que é o maior, mais raio de B, que é o menor, dá igual a 11 centímetros. Importante, como que ele pede na questão é a medida em centímetros do raio menor, eu vou isolar quem é o raio maior, para poder substituí-lo depois e encontrar o raio menor. Então daqui eu vou tirar aqui o raio de A, que é o raio maior, é igual a 11 menos RB. Outra coisa que ele diz é que enquanto a gente já sabe que é no mesmo intervalo de tempo. Então, ao mesmo tempo que a maior dá 375 voltas, a menor dá 1000 voltas. Como frequência é igual ao número de voltas dividido por ΔT, eu vou dizer que a frequência da maior é igual a 375 dividido pelo intervalo de tempo que eu não sei qual é, mas eu sei que é o mesmo que a menor demora, mesmo intervalo de tempo que ela demora para dar um número de 1000 voltas. Ora, como a gente tem que os discos estão em contato pela periferia, eu posso dizer que a velocidade do disco A, na verdade, que um ponto da extremidade do disco A é igual à velocidade de um ponto da extremidade do disco B. Lembrando que a gente pode escrever essa velocidade em função do raio e da frequência como 2π vezes raio vezes frequência. Escrevendo para as duas eu tenho isso aqui, ó. 2π dos dois lados eu posso simplificar. O que eu quero é encontrar o valor do raio menor, que é o R de B. Então, eu vou substituir o raio de A como 11 menos R de B. Então, vem para cá 11 menos R de B. Tudo isso que multiplica a frequência de A, que é 375 voltas, num certo intervalo de tempo que eu não sei qual é. O raio de B é o que eu estou procurando e a frequência de B é de 1000 voltas no intervalo de tempo que eu não sei quanto é. Perceba que tanto faz quem é esse intervalo de tempo, como aparece nos dois lados dividindo, eu posso simplesmente simplificar. E agora eu vou ficar com 11 vezes 375, confere aí, fera, dá 4.125, menos RB vezes 375, então dá menos 375 RB. Isso igual a 1000 vezes RB. Deixando aqui o 4.125 sozinho no primeiro membro, menos 375 ao passar para o outro membro, vai passar somando 1000 mais 375 dá 1.375 RB. Então, RB, que é quem eu estou procurando, 1.375 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu tenho 4.125 dividido por 1.375. Confere aí, fera, o valor disso aqui dá 3. Ou seja, o raio de B, que é o menor dos raios, vai dar igual a 3 centímetros. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra B, B de boazinha. Boazinha, se você prestasse atenção, que o contato é entre as periferias, então eu tenho que as velocidades lineares são iguais.
Como eu quero o valor do R menor, que é o de B, eu colocaria o R de A em função do R de B para poder substituí-lo, e lembrando que frequência é igual ao número de voltas sobre intervalo de tempo. Simples assim.